Boa tarde, galera. Venho aqui gravar a nossa aula agora de dataset, né? Eu vou gravar uma parte para vocês agora, que é a parte do Hash Client SQL. Então vamos lá. Temos aqui esse componente aqui. E esse Hash Client SQL, a ideia básica dele, para quem usa DataSnap, é simples. Esse componente, ele substitui o SQL Dataset, o provider do lado do servidor e o provider e o SQL e o client dataset do lado do cliente. Porque esse componente, o que ele faz? Esse componente de SQL, ele vai falar, pegar o SQL que você passou, pegar os parâmetros que você passou, transformar em JSON, falar com o database, igual falamos ontem, e o database vai falar com o puller falar com o database, que vai falar com ele de volta, e ele vai transformar o JSON que ele receber de dados em dataset. Tudo isso muito rápido, porque é tudo feito em memória e o processamento é de alta velocidade. Então não causa danos ao usuário e você percebe ele como um dataset idêntico a um dataset duas camadas, daqueles que vocês tinham antigamente, e é o mesmo processo daqueles datasets como a gente usava na era BDE. Então vamos lá, eu vou executar um servidor, como sempre, a gente sempre começa nossos exemplos executando um servidor. Eu não vou falar mais do servidor por enquanto, só quando a gente for falar da parte do Massive, né, e do novo componente Massive. Tanto que eu vou até falar para vocês aqui, as nossas aulas agora elas serão mais diretas por componente. Então essa aula a gente vai falar do REST Client SQL, aí a gente vai falar do Massive interno dele. A próxima aula nós vamos falar justamente do componente que o povo tem dúvida, que é o Massive Cache. E a última aula de Massive eu vou tentar dar desse componente que eu ainda estou criando. Mas como todo mundo conhece, eu crio rápido, então esse componente aqui vai ser como se fosse um array DML. Você vai poder fazer storage de SQL, parâmetros e mandar tudo para o servidor. Entendeu? Mas voltando ao nosso componente principal da aula de hoje, que é o Hash Client SQL, eu vou ver aqui para vocês sempre executamos um servidor. Esse servidor está startado, já está falando com o nosso banco de dados. Vamos deixar ele aqui quietinho. Agora nós vamos executar um cliente. Esse Client Project aqui, ele já tem uma estrutura de um cliente feita. Porém, seguindo aquilo que a gente gosta de fazer em Hash Dataware, eu vou fazer do zero para vocês, igual já fiz da outra vez, né? Só para relembrar, depois eu vou abrir o projeto para a gente executar. Tá bom, galera? Então vamos lá. Só vou relembrar a lógica da coisa para vocês. Com o servidor executado, é o mesmo processo do que aquele seu antigo duas camadas. Um database vai prover informações para um ou N datasets. Vocês que escolhem. É igual como se fosse duas camadas. O database de vocês, para poder prover informação para os datasets, ele tem que estar ligado ao nosso servidor de Hash Dataware. Então, para ele estar ligado, vocês têm que lembrar de Puller Service ser o IP do nosso servidor, Puller Port, a porta do nosso servidor, lembrando, serviço, igual explicamos nas aulas anteriores, que está aqui no Hash Dataware. Essas configurações que eu estou falando são essas aqui de cima aqui, ó. Então temos lá a nossa porta, a nossa senha do usuário de autenticação, o nosso usuário de autenticação, que é username aqui. Vou até procurar para vocês, ó. Tá aqui, ó, o login, ó, né? O tipo da codificação, mas isso aqui é igual no servidor, tem que estar. Então essa parte aqui, ó, compressão, vai dizer se você quer usar os dados com compressão de dados ou sem compressão de dados. Lembrando que agora o Hash Dataware, quem disse que é a compressão ou não é o cliente, justamente para ter a compatibilidade com HTML. Então aqui nós vamos deixar a compressão e vamos ligar um cliente SQL no database, igual um componente duas camadas que vocês estão acostumados. Está aqui, ó. Então esse cliente SQL ele é uma réplica de um componente dataset, como se fosse de uma query,
comum que vocês conhecem. Então ele tem algumas propriedades particulares. Aqui para vocês, ó, vamos usar um SQL, select asterisco from employee, tá aqui. Se vocês olharem o comportamento disso daqui, é um comportamento idêntico a um componente duas camadas. Então, vocês viram que eu trabalhei com SQL, não com JSON, não com eventos, nada disso. Vocês estão usando SQL como se fosse um query de vocês. Então, se você tirar o seu query e botar um client SQL do REST-DataWare, ele vai funcionar da mesma forma, pouquíssimas modificações. Então, agora a gente vai lembrar uma configuração do database, que é uma configuração especial, que sem ela você não conecta ao banco de dados. Qual é essa configuração? Lembram? Puller name. Então você sempre tem que dizer, quando você usa os componentes DBWare, o seu puller de dados, aquele que você vai acessar o banco de dados do servidor, igual nós explicamos na aula anterior. Então aqui, ó, eu vou dizer o meu puller que está acessando lá o meu banco de dados, ok? Vou ativar o database para testar, vejam que ele já retorna o meu IP quando ele está ativado. Vou tirar aqui, vou chamar o Fields Editor, vou vir aqui e adicionar os campos. Vejam que adiciona campos. Entendeu? Então, galera, o REST-DataWare vai trazer para vocês e vai funcionar como ele tem que funcionar. Se vocês colocarem datasets, ó, data source, vou colocar um data source aqui, galera, e vou colocar um dbgrid para todo mundo, o dgrid, ok? Vou ligar aqui o dbgrid, ó, vou ligar o data source, vejam que ele é um componente db, vou ligar o nosso grid ao data source, igual todos nós estamos acostumados, né? Até quem mexe com o FMX conhece o VCL, como é o RAD. Então vejam aqui, ó, aquele campo está aqui. Entendeu? Então, o REST-DataWare faz para vocês o serviço completo da conexão, mesmo no modelo duas camadas, igual vocês estão conhecendo. Mas por que nós fazemos isso? O REST-DataWare ele é dividido na parte DBWare, que são os componentes que usam a camada REST-JSON, Full REST, que o nosso servidor é Full REST, para poder fazer toda essa mecânica dataset. Então, por trás de todos esses conectores e propriedades, está toda uma mecânica REST-JSON. Tudo isso daqui é transformado em JSON por nós, para vocês. Então vocês só não precisam de ter que fazer isso, mas vejam no servidor que todas as requisições são JSON. E elas estão vindo do client, elas passam no servidor, elas são executadas. Vejam aqui o método sendo executado e ele trazendo para o client. Tudo isso aqui atrás desse componente é JSON. Então, fica aqui lá, você está usando um componente. Esse componente ele é só um facilitador. Então, qual é a mecânica dele? Em DataSnap, o que você faria para ter esse facilitador? Você teria que criar um método no servidor, fazer o select, buscar essa informação em formato JSON, ler desse JSON para um objeto dataset, trabalhar com ele, usar Delta para gravar. Toda essa mecânica o REST-DataWare já tem para você, mas já está tudo pronto e funcional. Então, agora abrindo um exemplo para vocês, esse daqui é um exemplo completo. Esse exemplo nosso, que nós gostamos de usar, o Client Project, ele tem algumas das coisas mais básicas do REST-DataWare para funcionamento. Um exemplo disso é, ele tem funcionamento pelos componentes DBWare e ele também tem funcionamento de eventos, que seria o similar aos métodos. Então está aqui o nosso componente de eventos, que eu vou explicar ele de novo para vocês depois, nessa parte de clients, e aqui está o componente DBWare. Esse componente DBWare, como vocês podem ver, ele traz os dados do banco de dados como se fosse um dataset. Vejam aqui no grid que o código para que isso aconteça, vejam aqui, ó, OpenFix. Vamos explicar o código. Essa primeira parte do código é simplesmente a parte que eu quero configurar o database para ser conectado. Então, é o que está dizendo
esses métodos sendo preenchidos pelos edits. Os edits, se vocês olharem, são esses componentes aqui, ó, que estão aqui já na tela para vocês. A única coisa que nós fazemos é configurar o database, dizer o tipo da requisição, abrir o database, e essa parte aqui embaixo, vocês vejam que essa parte aqui todo mundo conhece. Por quê? Desligamos o dataset, limpamos o query, passamos o SQL e abrimos o dataset. Tudo isso que é feito, o Hash Dataware na sua mecânica, para vocês verem, ele simplesmente vai fazer todo o código para vocês. Então, você tem toda uma mecânica funcional pronta que vai fazer para vocês esse mesmo JSON. Vejam aqui, ó, getData. Vejam que é executado um comando para o servidor. Esse comando ele usa Hash Dataware. Tudo em Hash Dataware. Vejam aqui, ó, tudo em Hash Dataware. JSON, vejam. Então, o Hash Dataware usa Hash Dataware até para poder trafegar os seus objetos dataset, porque ele é totalmente nativo. Ele é feito sem dependências, justamente por isso. E esse componente Client SQL, ele é justamente uma abstração de todo o modelo de transação de dados, mas usando SQL, aquilo que os programadores estão acostumados, que é o modelo de comunicação, como eu expliquei. Você tem um client que fala com o database. Imaginem esse database falando com o nosso servidor. Nosso servidor seria como se fosse um driver para esse database. Cada puller que está do outro lado é como se fosse um driver para ele. É o seu provider de dados. Vejam aqui. Então, essa mecânica para vocês vai funcionar muito similar aos componentes que vocês estão acostumados. Agora eu vou mostrar para vocês como funcionaria o Massive. O que é o Massive? Massive é simplesmente um bloco de memória que eu reservo, que eu vou guardando dados para vocês poderem despachar isso em uma transação SQL do lado do servidor. Então, como que eu faço para usar o Massive? O Massive seria, tá, gente, como se fosse o Apply Updates dos componentes duas camadas. A única diferença é que eu não fiz um componente visual para isso, porque eu já tenho Massive Cache, então seriam dois componentes. O que eu pensei? Todos vão entender se eu colocar um Massive interno no dataset. Então essa é a diferença que eu vou explicar para vocês do Massive interno do dataset. A próxima aula nós vamos falar do procedimento Master Detail. Então, essa parte aqui, o Massive, ele contempla inserções em massa, edições em massa. Como que funciona o Massive? Internamente dentro desse client SQL tem esse objeto que eu falei para vocês, que é um cache de todas as transações que são feitas quando você usa edit do dataset, o delete do dataset, com post, né? Insert, igual aquele duas camadas que a gente estava acostumado a fazer. Mas para o Massive se ativar no dataset, você precisa somente de fazer uma coisinha no dataset. Essa propriedade aqui do final vai dizer o nome da tabela que vai gravar os dados lá no servidor, porque o Massive ele gera um buffer de dados. Esse buffer ele faz o que? Ele tem lá um tipo de informação, que é inserção, edição, deleção. Aí nesse buffer ele tem os campos que foram editados, deletados, inseridos, ok? E o nome da tabela para ele construir esse SQL lá do outro lado. Então, você tem como perfeitamente usar um join, porque eu vou ensinar para vocês como configurar esse join. Porque do outro lado você só vai gravar em uma tabela. Então você vai dizer aqui o nome dessa tabela que vai ser gravado lá no banco de dados do outro lado do Massive, ok? E essa tabela employee ela é boa para teste justamente porque esse último campo aqui, ó, o full name, ele é uma concatenação. Ele não é um campo de verdade, ele é uma concatenação no banco. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no Firebird esse campo, tá, gente? Para vocês
darem uma olhada. Eu vou abrir aqui o nosso querido IB Expert. Ó. Não. Vou ver aqui se eu já tenho um banco configurado. Tenho. Ok. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Employee. Vejam aqui o full name, ó, que ele é uma concatenação. Olha aqui, ó. Computed source. Vejam ó, que ele é uma concatenação. Então ele não é um campo que eu posso gravar dados nele. Ele já vai ser como se fosse um campo calculado, direto do Firebird. Que quando você edita dados, ele vai lá e coloca isso aqui automaticamente. É um recurso do Firebird. Então esse campo ele não pode ser gravado no banco de dados. Então eu vou mostrar para vocês como funciona o Massive e agora eu vou mostrar como excluir um campo dessa gravação. Tomando por base que o SQL que a gente está usando aqui é simplesmente um select asterisco from employee, né? Tá aqui, ó. Então, eu venho no Fields Editor. Vejam que a primeira coisa que eu vou fazer é definir a chave primária que vai ser usada para gravar dados do outro lado, no banco de dados. Então, a chave primária do meu banco de dados aqui do employee é esse campo aqui, ó, empno, galera. Né? Então eu vou mostrar para vocês aqui ó, a minha chave primária. Tá aqui, ó. Vejam que a chave primária é empno. Ok, galera? Então eu vou vir aqui, empno, procurar aqui provider flags e marcar aqui, ó, in key. Ok, galera? Então eu marco in key. Só de eu dizer em que eu já digo que esse campo é uma chave primária. Eu não vou ter problemas mais com esse campo e ele vai ser sempre gerado como se fosse o campo chave primária na hora dele gerar os SQLs do outro lado. Insert eu não preciso de passar, mas update eu preciso de passar, então eu tenho que definir. Deleções também eu preciso de passar, então eu tenho que definir. Internamente o Massive vai separar isso daí, dizer quem é a chave primária, o valor que foi passado, tudo bonitinho para vocês. Os outros campos, vejam que o Provider Flags eu deixo sempre ó, update in where. No Lazarus, como a gente está usando a herança do componente dataset que a gente usa, é o main dataset, ele não tem fields editor, ele tem field defs. Então esse processo aqui tem que ser feito via código. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, porque o Lazarus abre rapidinho, né? Então eu vou mostrar para vocês ó, que no Lazarus a gente define isso via código. Olha aqui, ó. Vejam que é definido aqui via código. Breve eu já estou portando um Jedi Memory Dataset exclusivo só para o REST DataWare com as correções corretas para permitir um Fields Editor no Lazarus. Mas por enquanto, ó, vejam que é aqui e vejam que o Read Only True no Lazarus também a gente coloca via código. Mas no Delphi, essa é a diferença que eu ia falar para vocês. Como esse campo aqui, ele é um campo que ele vai vir dados do banco de dados para mim, mas eu não vou enviar dados para ele, como que vocês vão dizer que esse campo? É só vocês dizerem aqui, ó, na propriedade do próprio campo, que ele é um read only true. Então, quando eu digo isso, eu já posso usar Massive tranquilamente. O Massive do próprio dataset, interno do dataset. Esse Massive interno do dataset, você pode usar um grid aqui, que o grid todo mundo sabe que ele vai dando post automaticamente, ok, galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar alguns registros em memória com Massive, para demonstrar o uso do Massive a vocês, ok? E eu vou pegar esses registros do Massive e vou, no final, executar o Apply Updates. Então esse Apply Updates do dataset, vejam que o nome é lá, ó, dataset.applyUpdate. Vocês só vão rodar esse comando aqui quando você usar o Massive interno do dataset. Amanhã eu vou explicar para vocês como funciona o Massive Cache. O Massive Cache você não pode mais usar esse Apply Updates aqui, porque esse Apply Updates ele vai pegar o Massive que está dentro do dataset e tentar commitar com a função própria para isso. Então vamos lá. O Massive é você rodar o dataset. Vejam que eu não fiz código nenhum. Vou abrir o dataset, eu só fiz configurações. Vejam que eu vou mandar para o último registro e vou fazer algumas alterações. Ó. Vejam aqui. Ó.
253, vou criar manualmente, porque eu não criei nenhuma regra de incremento, só estou fazendo isso daqui de teste. Vejam aqui, ó, estou criando nosso DDD aqui de Vitória, a aula é hoje, né? Então eu estou fazendo bem brutamente, tá, gente? Eu peguei um grid, não fiz nada, somente coloquei o grid. Vejam que eu vou reproduzir alguns dados porque são chaves estrangeiras. Então eu estou fazendo aqui bem brutamente para vocês mesmo, ó. Dizer que eu moro nos Estados Unidos, um dia eu vou para lá, em nome de Jesus. Tá aqui. E vejam que o full name, ó, eu não vou colocar nada nele, ó. Vou simplesmente colocar para cima. Vejam aqui o estado do dataset, ou do grid, todo mundo conhece, quando ele está com asterisco ele está em edição. Ó, coloquei para cima, então o dado está gravado. Mas não está no nosso banco de dados. Então, se vocês olharem no banco de dados, essa tabela employee aqui, ó, vejam lá, ó, que o nosso dado não está aqui. Então eu vou fazer agora, eu vou editar esse registro, ok? Então eu fiz uma inserção e 2 edições, mas ainda não estão no meu banco de dados. Vejam lá embaixo. Então vou fazer isso aqui, ó, Apply Updates. O Massive já foi comitado. Vejam lá, ó. Se eu vier aqui no final, vejam que esses dados já entrou a minha inserção e as 2 edições. Como você pode conferir? Vejam aqui, ó, que os nossos dados já estão aqui. Tá aqui, galera. Vejam aqui, ó, tudo certinho. Ok? Então, ó, agora eu vou fazer o quê? Vou mostrar para vocês que eu vou deletar esse dado novo, vou alterar de novo, ó, alterar de novo, ok? Vou colocar uma hora. Viram que eu fiz 3 alterações, mas ainda não enviei o Massive com Apply Updates. Então, nada foi alterado. Agora eu venho aqui, ó, Apply Updates. Tudo já foi alterado. Se vocês vierem no último registro que está aqui, olha lá, ó, já não existe mais esse XXX. Já foi alterado esses nomes. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo bonitinho para vocês. Ok, galera? Então, isso é o Massive. Vejam que eu vou mostrar o conteúdo JSON desse Massive. Ó, gerei um mini Massive. Olha lá. Ó. Show Massive. Vejam que é o conteúdo JSON que é enviado para o servidor desse Massive. Então, ó, vejam que é um JSON puro. Olha lá. Ó. Tipo, massivo, entrada e saída, tabela, employee, campo. Eu só alterei um campo, então eu vou mandar o campo aqui, ó, que é chave primária, empno, nome, todos os campos da tabela, né? E aqui eu mando as alterações que eu fiz, olha lá, ó, update, eu fiz a update em last name e hire date, né? E tudo bonitinho para vocês rodando no servidor. Na hora que eu enviar esse dado lá para o Massive, eu transformo isso em SQL de novo, comito esse dado como se fosse um array da ML, igual vocês falam, mas usando dataset, com post, com edit, com delete, normalmente. E o apply updates vai mandar tudo de uma vez só. Se algum dado que eu fizer der errado, vou apagar algumas coisas aqui para vocês, ó, e vou mandar o Massive. Ó. Vou só ver aqui o que eu posso apagar, porque alguns dados eu posso apagar. Então, ó, vou mandar para vocês. Ó. Aqui. Ó. Vejam que eu estou apagando só em um monte, tá? Ó, vejam aqui, galera. Ó. Ó. Estou apagando só em blocos grandes. Ó. Só que se um desses dados der erro, vejam que ele não vai comitar lá no banco de dados para a galera. Então, se eu abrir de novo, ó, vejam que os dados estão aqui. Tá vendo, galera? Por quê? Porque quando dá erro, o dataset não é comitado. Toda a operação é devolvida. Então, ó, vou apagar os que eu sei que pode. Apagou. Vejam. Agora, se eu pegar e vier aqui, eu vou tentar apagar esse que tem chave estrangeira. E vou apagar esse. Ó. Vejam que eu vou executar. Ah, não, executei. Fiz errado. Tá bom, galera? É aqui, ó. Apply Updates. Vejam aqui, ó.
já deu aqui que está errado, porque o EMP2 eu não posso deletar. Então, quando eu abrir de novo nosso SQL, ó, o 2 está aqui, ó, e aquele registro que a gente tentou deletar está aqui junto também. Eu poderia deletar ele, tanto que eu vou deletar. Ó. Vejam que não deu problema nenhum, mas como esse daqui eu não poderia deletar, ó, mesmo que eu delete um registro que eu poderia, ele não vai deixar, porque aquele registro primeiro lá que eu não posso deletar, que deu erro, vai poder interromper todo o processo e o Massive não vai rodar mais. Né? Essa é a vantagem do Massive. O Massive pega esse bloco de dados e manda inteiro para o servidor. No servidor ele vai rodar tudo. Se der algum erro, ele vai dar rollback em tudo e vai trazer o erro para vocês de volta. Se tudo funcionar, ele comita. Por isso que o nome é Massive, são dados massivos, tá bom, galera? Então a nossa aula de hoje a gente falou do dataset, a gente falou do Massive, a gente falou de uma série de operações para vocês, e essas operações vocês prestem atenção, porque a próxima aula a gente vai falar do Massive Cache, de operações de Master Detail. Porque essas operações que a gente acabou de mostrar aqui já mandou para vocês o comportamento simples, como se fosse um dataset comum, funcionando com apply updates, tudo legalzinho para vocês, entendeu, galera? Então aqui está para vocês o processo legal de funcionamento, Massive, cliente SQL, todo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, postem para a gente. Amanhã é Massive Cache. Espero que tenham gostado. Deem o like na aula de vocês. Estou aí para ajudar. Hash DataWare para todo mundo. E vamos fazer a nossa comunidade crescer. Valeu aí, galera. Espero por todos.